O futebol é mais do que um esporte. É paixão, identidade, emoção e, para muitos, uma forma de viver. Mas você já parou para pensar como tudo isso começou? Como um simples jogo com bola se tornou o esporte mais popular do planeta, com bilhões de torcedores, ídolos lendários e eventos que param o mundo. Hoje, você vai conhecer a história completa do futebol, desde suas origens mais antigas até o espetáculo global que conhecemos hoje. A história do futebol começa muito antes de se chamar futebol. Desde que o ser humano aprendeu a chutar algo redondo, existiram jogos com bola em diferentes civilizações. Na China antiga, há mais de 2000 anos, existia um jogo chamado Cujo, em que soldados chutavam uma bola feita de couro para dentro de uma pequena rede. O Cujo era usado como treinamento militar e também como entretenimento. No Japão, um jogo parecido, chamado Kemari, era mais cerimonial, jogado por nobres que deviam manter a bola no ar, sem deixá-la cair no chão. E não para por aí. Os gregos e romanos tinham o episqueiros e o arpastum, jogos com bola, força e estratégia. Até mesmo os povos da América pré-colombiana, como os maias e astecas, jogavam o poquitapoque, um jogo sagrado em que a bola representava o sol. É curioso pensar que, espalhado pelo mundo, o ato de chutar uma bola já fazia parte da cultura humana muito antes das regras modernas existirem. Mas o futebol, como conhecemos hoje, nasceu mesmo na Inglaterra, no século XIX. Naquela época, os jovens das escolas e universidades britânicas jogavam vários tipos de jogos com bola, menos alguns parecidos com o rugby, outros mais próximos do futebol atual. Cada escola tinha suas próprias regras. Em uma, podia-se usar as mãos, em outra, não. Isso gerava muita confusão quando times de diferentes escolas se enfrentavam. Foi então que, em 26 de outubro de 1863, representantes de 11 clubes e escolas de Londres se reuniram em uma taberna chamada Freemasons Tavern. Ali, eles criaram a Football Association, menos a fibrilação atrial, e definiram um conjunto oficial de regras. Nascia o futebol moderno. E pela primeira vez, o uso das mãos foi proibido. Enquanto isso, os que preferiam o jogo com as mãos seguiram outro caminho e criaram o rugby. Em pouco tempo, o futebol começou a se espalhar pela Inglaterra e pelo resto do Reino Unido. Os trabalhadores das fábricas, estudantes e marinheiros ajudaram a levar o esporte para fora das fronteiras britânicas. Assim, o futebol desembarcou na Europa continental, na América do Sul, na Ásia e na África, menos tornando-se uma linguagem universal. O futebol se espalhou como fogo. Nos portos e ferrovias britânicas, marinheiros e engenheiros apresentavam o jogo aos locais. Em países como Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, o futebol rapidamente ganhou o coração das pessoas. O esporte era simples, barato e podia ser jogado em qualquer lugar, menos bastava uma bola. No Brasil, o futebol chegou oficialmente em 1894, trazido por Charles Miller, um jovem brasileiro que estudou na Inglaterra. Ele trouxe bolas, uniformes e as regras, e assim nasceram os primeiros clubes brasileiros, como o São Paulo Athletic, o Fluminense e, mais tarde, o Corinthians e o Flamengo. Em pouco tempo, o futebol se tornou o esporte das massas, principalmente nas classes trabalhadoras. O jogo, que começou como um passatempo da elite britânica, virou a paixão do povo. Com o futebol já espalhado pelo planeta, surgiu a necessidade de uma organização internacional. Em 1904, representantes de 7 países, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça, fundaram a FIFA Federation International de Football Association. A FIFA passou a organizar competições internacionais e unificar as regras do jogo. O ponto alto veio em 1930, com a primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai. 13 seleções participaram, e o Uruguai, anfitrião, foi o campeão. Aquele torneio marcou o início da maior festa esportiva do planeta. Desde então, a Copa do Mundo acontece a cada 4 anos, reunindo as maiores seleções do planeta. O evento se transformou em um símbolo de união, rivalidade e emoção, e deu ao mundo nomes lendários como Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldo, Messi e tantos outros. Nenhum país se identifica tanto com o futebol quanto o Brasil. O estilo alegre, criativo e habilidoso encantou o mundo e criou o famoso termo futebort. O Brasil venceu sua primeira Copa do Mundo em 1958, na Suécia, com um garoto de apenas 17 anos. Pelé. Depois disso, virou 1962, 1970,
1994 e 2002, menos 5 títulos mundiais e uma história de amor eterno entre o país e a bola. Pelé se tornou o rei do futebol e símbolo máximo do esporte. Nos anos 1980 e 99, o futebol viveu uma era dourada, com craques como Maradona, Platini, Van Basten, Baggio e tantos outros encantando torcedores ao redor do mundo. A partir dos anos 1990, o futebol entrou em uma nova era, a da globalização e dos grandes negócios. Os clubes se tornaram marcas globais. A televisão, a internet e o marketing transformaram o futebol em um dos maiores espetáculos do entretenimento mundial. Clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United e Bayern de Munique se tornaram potências bilionárias. A UEFA Champions League virou o palco dos melhores jogadores do planeta. A chegada de jogadores como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi elevou o futebol a outro nível. Os números de audiência bateram recordes, e o esporte se consolidou como uma das maiores indústrias do mundo, menos movimentando centenas de bilhões de dólares por ano. Durante muito tempo, o futebol foi visto como um esporte apenas masculino, mas isso começou a mudar, e o futebol feminino passou a ganhar força e reconhecimento. A primeira Copa do Mundo Feminina aconteceu em 1991. E desde então, o crescimento tem sido constante. Seleções como Estados Unidos, Alemanha e Brasil se destacaram com estrelas como Marta, Megan Rapinoe e Berger Prince. Hoje, o futebol feminino conquista cada vez mais espaço, investimento e visibilidade menos, mostrando que o talento não tem gênero. O futebol do século XXI também é marcado pela tecnologia. A introdução do VAR, árbitro do vídeo, mudou a forma como as partidas são decididas. Os uniformes são feitos com tecidos inteligentes, os gramados são híbridos e os treinamentos são acompanhados por sensores e análise de dados. Tudo isso para tornar o jogo mais justo, rápido e eficiente. Mas no fim das contas, o futebol é muito mais do que regras e tecnologia. Ele é cultura, emoção e identidade. Cada gol é um grito coletivo, cada vitória é uma festa. Cada derrota é uma lembrança amarga que também faz parte da história. Em todos os cantos do planeta, o futebol é uma linguagem universal. Das favelas do Rio aos campos gelados da Islândia, das areias africanas aos gramados da Europa, menos o amor pela bola, é o mesmo. E o futuro, o futebol, continua evoluindo. A inteligência artificial, a análise de dados e até o uso de realidade aumentada estão transformando a forma como jogamos e assistimos. Novas ligas, novas potências, novos ídolos surgem a cada temporada. O esporte está se tornando cada vez mais inclusivo, sustentável e conectado. Mas, apesar de todas as mudanças, uma coisa nunca vai mudar: a magia de ver uma bola rolar e a emoção que ela desperta em milhões de corações. Do cujo chinês ao VAR digital, o futebol percorreu um caminho de mais de 2000 anos. Ele sobreviveu a guerras, crises e fronteiras e se tornou o maior fenômeno esportivo da história humana. Um simples jogo com uma bola, que se transformou em uma paixão universal. E você? O que o futebol significa para você? Deixe nos comentários e se gostou da nossa viagem pela história, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que ama futebol tanto quanto você. Até o próximo vídeo e que nunca falte bola no pé e sonho no coração.